Saudações a todos. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre o Teorema de Ehrenfest. Bom, embora o conceito do Newton de força não seja usado na mecânica quântica, nem mesmo na mecânica das matrizes, nem na mecânica das ondas, ainda é possível a gente definir um equivalente mecânico quântico da segunda lei de Newton. Então esse equivalente é conhecido como Teorema de Ehrenfest, que geralmente é afirmado por meio de valores esperados quânticos. Por volta de 1932, comentavam que o Ehrenfest sofria grave depressão relacionada com a sua incapacidade de entender a física quântica, assim em profundidade. Em agosto de 1932, o Albert Einstein escreveu para a administração da Universidade de Leiden, onde ele trabalhava, expressando preocupação sobre a carga de trabalho excessivo imposta a ele. Bom, na aula de hoje queremos chegar na seguinte expressão: a derivada temporal do valor esperado do momento, no caso unidimensional, ou seja, na direção x, será dado por menos o valor esperado da energia potencial com relação à posição x. Então nós vamos tentar chegar nessa expressão. Mas antes vamos recordar um pouco da física clássica. Por exemplo, na mecânica clássica. Na mecânica clássica nós sabemos que a velocidade equivale a dx sobre dt, mas sabemos também que o momento linear é a massa vezes a velocidade. Daqui podemos tirar que a velocidade é o momento sobre a massa. Portanto, a velocidade equivale a que é equivalente a momento sobre a massa. Já na mecânica quântica, temos uma analogia, ou seja, derivada temporal do momento esperado da posição. Isso vai ser igual a o momento esperado da componente do momento na direção x sobre a massa. Na mecânica clássica, temos que, na forma algébrica, o módulo da força é a massa vezes o módulo da aceleração. E na forma diferencial, nós temos que a força é igual a derivada do momento em relação ao tempo. Assim, a força é igual a derivada em relação ao tempo de massa vezes velocidade. Então, a massa vezes derivada da velocidade em relação ao tempo equivale a massa vezes dt, derivada em relação ao tempo, de derivada da posição com relação ao tempo. E isso equivale a massa vezes d2x sobre dt2. Isso na forma diferencial. Já na mecânica quântica, temos uma analogia. Ou seja, o valor esperado da força é igual a derivada em relação ao tempo do momento linear na direção x. Então aqui Newton e aqui na mecânica quântica. Aqui na versão Newton, mecânica clássica, aqui na mecânica quântica. E na nossa aula vamos achar essa expressão. Para iniciar, precisamos saber quem é Px, quem é o valor de Px, ou seja, o valor esperado de Px. O primeiro passo, pela definição de valor esperado do momento linear, temos onde tal é um elemento de volume. Então vamos ler aqui. O valor esperado do momento, no caso unidimensional, é igual a integral de psi estrela, quer dizer, complexo conjugado da função de onda, vezes o operador do momento linear, no caso unidimensional, vezes a função de onda, integrando em d tal, sobre a integral do complexo da função de onda, vezes a função de onda, integrando em d tal, onde d tal é um elemento de volume, dx, dy, dz. Nós sabemos que a integral do complexo da função de onda vezes a própria função de onda equivale a 1, pois a função de onda é normalizada. Ou seja, isso vai nos dar que
Então nós temos uma expressão já para px, mas a gente sabe também que esse operador na direção x, ele é dado por menos IH cortado d dx. Vamos substituir na expressão acima. Agora precisamos derivar essa expressão em relação ao tempo, ou seja, podemos aplicar a regra do produto. Como temos função de duas variáveis, vamos aplicar a regra com a derivada parcial, aqui entre parênteses. Ou seja, menos i vezes h cortado vezes a integral de a primeira vezes a derivada da segunda mais a derivada da primeira vezes a segunda. A expressão acima fica da seguinte maneira. Nessa expressão, apenas introduzir esse i vezes h cortado para dentro da integral. Então ele veio para cá e também veio para o segundo membro da integral. Podemos ajeitar a expressão da seguinte maneira. Aqui nós deslocamos o i vezes h cortado para ele se juntar com a derivada parcial com relação ao tempo da função de onda. E aqui nessa parte da integral nós não mexemos. Observe que nós temos aqui um termo bastante familiar e nós vamos encontrá-lo na equação de Schrödinger. Uma vez encontrando esse termo na equação de Schrödinger, nós vamos tirar o complexo conjugado desse termo. Sabemos que a equação de Schrödinger, dependente do tempo, é dada por... Observe que esse termo já está naturalmente inserido na equação de Schrödinger. Agora vamos encontrar o complexo conjugado. A função de onda, por ser complexa, a gente asterisca, ou seja, indicando seu complexo conjugado. Ela aqui perto do potencial também é asteriscada. E o complexo conjugado de I da unidade imaginária é menos I. Se eu multiplicar essa expressão por menos 1, não esquecendo que aqui é o conjugado da função de onda, e aqui também. Então encontramos essa parte I vezes H cortado de psi dt, e vamos substituir aqui, e encontramos I vezes H cortado de dt de psi asterisco, ou do complexo conjugado da função de onda, e vamos substituir aqui. Então, mãos à obra. Assim fizemos essa substituição na expressão. Agora vamos organizar a expressão acima. Tudo que a gente fez aqui foi pegar esse menos h cortado ao quadrado sobre 2m e jogar ele para frente, multiplicar d dx vezes o Laplaciano, d dx vezes o Laplaciano, mais d dx vezes o potencial vezes a função de onda. Então, novamente, pegamos psi estrela d dx, multiplicamos por todo esse termo aqui e arrumamos ele aqui, mais pegamos novamente psi estrela d dx vezes potencial vezes função de onda e deu esse termo aqui. Aqui nós fizemos raciocínio semelhante, ou seja, pegamos d dx e multiplicamos por todo esse termo aqui, que deu isso aqui. Depois pegamos o d psi dx e multiplicamos por menos energia potencial vezes psi estrela, que deu isso aqui. Então, nossa gigante expressão fica da seguinte maneira. O
que fizemos aqui? Unimos essas duas partes. Essa aqui, que tem o Laplaciano e o H cortado, com essa outra parte aqui, que tem o Laplaciano e o menos H cortado. Portanto, colocamos essa parte aqui na frente. Olha só, a parte aqui veio para frente, menos essa outra parte aqui acompanhou, mais aqui nós aplicamos a derivada do produto, ou seja, a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda, menos o potencial psi asterisco. Nós repetimos toda essa expressão. Com isso vamos obter o procedimento aqui foi colocar o h cortado ao quadrado sobre 2m em evidência. Esse termo foi conservado, não mexemos nele. Esse termo aqui foi em evidência. Esse aqui não mexemos nele, mais esse aqui nós multiplicamos psi estrela vezes esse termo aqui, deu esse aqui, mais psi estrela por esse outro termo. Repetimos todo esse termo aqui e vamos tentar reduzir essa expressão agora. Segue que nessa sequência aqui nós apenas eliminamos esses dois termos e repetimos toda a sequência. Agora nós vamos ter o trabalho de fazer duas integrais, porque todo integrando está dentro do colchete. Então vamos fazer uma integral aqui, um detal aqui, e outra integral aqui, mas isso vai mexer com esse sinal, devido ao sinal de menos que está fora da integral. Então nós teremos esse procedimento aqui resultou em uma integral aqui, menos outra integral aqui. Agora vamos ajeitar essa expressão. O procedimento aqui foi o seguinte: o h cortado ao quadrado sobre 2m nós colocamos para fora da integral, colocamos essa expressão dψ dx aqui na frente, depois o nabla 2, o Laplaciano, veio após, seguido do conjugado da função de onda, menos, aqui nós conservamos. Agora, essa parte aqui ficou muito parecida com a segunda identidade de Green, o chamado teorema de Green. Observe, vamos escrever o teorema de Green perto dessa expressão e fazer uma comparação. O que é melhor para nós é que essa derivada aqui no volume, segundo o teorema, é igual a uma integral de área. Então, pelo teorema de Green, essa integral de volume aqui, uma função vezes Laplaciano vezes g menos vezes outra função chamada de g menos essa função g vezes Laplaciano vezes essa outra primeira função, igual a uma integral de área, uma função f vezes o nabla vezes o g menos o g vezes o nabla. Nabla aqui está ao contrário. Isso é bom para nós que podemos comparar o f com o dψ dx. Ao invés do Laplaciano, vamos colocar o nabla vezes psi estrela, corresponde ao g, menos, novamente o g corresponde ao psi estrela, o nabla 2 corresponde ao nabla, e dψ dx corresponde à função f. Então, nossa expressão aqui, usando o teorema de Green, vai ficar da seguinte maneira. Agora precisamos diminuir mais essa expressão. Para isso, nós vamos precisar das condições de contorno do problema. Ou seja, assim vamos aplicar as condições de contorno. Ou seja, quando a função de onda tende a zero, a sua derivada em relação à posição também tende a zero. Ou seja, essa derivada aqui tende a zero. Essa outra aqui tende a zero. Todo esse primeiro termo aqui, que obtivemos com a ajuda do teorema de Green, vai dar zero. E a nossa grande expressão vai ficar menor. Agora sim, a nossa expressão está menor, mais fácil de trabalhar. E estamos prestes a provar o teorema de Ehrenfest. Então a expressão fica como
integral de psi asterisco vezes uma quantidade, pode ser posição, momento, ou essa aqui agora, vezes a função de onda, d tal, no caso, em todo volume. Isso é uma definição de valor esperado. Então, a nossa expressão fica provado o teorema de Ehrenfest, ou seja, a derivada temporal do momento, no caso unidimensional, é igual a menos a derivada da energia potencial com relação à posição. Esse termo aqui também equivale à força, menos o valor esperado da energia potencial com relação à posição, equivale ao valor esperado da força. Mas o importante é que chegamos nessa expressão, que é o teorema de Ehrenfest. Como falei no início, foi possível definir um equivalente mecânico quântico da segunda lei de Newton, que geralmente, é escrito dessa maneira aí que nós encontramos. Então, obrigado pela atenção e bons estudos.